Sejam bem-vindos ao 18º episódio do Papo de Obra Podcast. Já, 18º já, 18 episódios, onde nós tivemos aqui já convidados muito especiais falando desse mundo da construção civil, mercado imobiliário, e falando muito aqui de vida, de propósito, de motivações, né, individuais de cada empresário, de cada profissional, engenheiro, arquiteto, enfim. Aproveitar esse início para mandar um abraço para todos os nossos parceiros do Constru Clube MT, essas marcas que nos atendem, né, nas nossas obras. Que, na verdade, o que acontece? Quando a gente promete qualidade, promete excelência, a gente precisa ter dentro das nossas obras ali do Grupo Morada parceiros que estão posicionados para excelência e é isso que faz dar certo. Então, um abraço para toda essa galera que faz toda a diferença aí na construção civil. E hoje nós estamos aqui com um convidado que aceitou prontamente estar aqui conosco, que é um parceiro do dia a dia. Uma coisa que a gente tem tido de experiência aqui é que parceiros do dia a dia que nos ajudam a crescer, aqui no podcast a gente acaba conversando e conhecendo mais. Né? Coisa que no dia a dia, nos negócios, a gente tá ali, pô, e aí, comprando, vendendo, fazendo negócio, e fica anos aí, a gente se conhece pouco. Então hoje nós vamos aproveitar para poder bater um papo. Vinícius, seja bem-vindo, cara. Que bom que você topou vir. Bom dia, Danilo. Obrigado. Já de antemão é de extrema satisfação, né, participar, conversar um pouquinho com você, participar desse projeto. Eu acho que é legal a gente trazer um pouquinho de cada parceiro seu, né, parceiro nosso também. Isso aí. Acaba que a gente se envolve aí. Conhecer um pouquinho mais dessas pessoas e transmitir para quem assiste, para quem é cliente, né, conhecer esse outro lado. Legal, que bom. E assim, para mim é um desafio, tá? Assim, porque assim, quando a gente teve a iniciação, aí a gente falava agora há pouco no off aqui, antes do meu amigo ali falar, Danilo, tá com você. A gente falava sobre a necessidade de aparecer, de posicionamento, de comunicar, a comunicação em si. Quer comunicar o que a gente faz, quer trocar ideia. E quando a gente começa a assistir e ser espectador de podcast, a gente vê que tem coisa boa que a gente pode tirar dali. E é isso que a gente veio fazer. Então, coisas boas a gente vai copiando, fazendo do nosso jeito. E desse espaço a gente tem tido a oportunidade de aprender muito e, modestamente falando, ensinar também. Porque às vezes, né, a pessoa está ali e ela vê, nossa, que legal, que interessante, ver a sua história, ver uma decisão que você tomou. Isso inspira outras pessoas. A gente não sabe, um desafio da rede social. A gente não sabe onde que isso aqui vai chegar. Então, comunicar a nossa história, o que a gente faz, tem nos ensinado muito e tem sido muito legal também para quem assiste. Então, cara, que bom que você veio. Sempre quando alguém vem aqui, eu faço uma pergunta bem facinho de responder, que é a pergunta: quem é você? Então, assim, o que uma pessoa precisa saber para conhecer o Vinícius? Eu sei isso do Vinícius, eu já o conheço. O que você falaria de você para você se apresentar? Primeiramente, meu nome, né, Vinícius Gabriel Ribeiro. Tenho 27 anos. Estou há 8 anos no mercado imobiliário, né? Sempre trabalhei, sou vendedor, eu acho que desde muito cedo, né? Comecei aí com 12 anos ali, já vendia picolé. Então, acho que foi a profissão de muitos, né? A primeira profissão de muitas pessoas. Então, a gente começou nessa área aí de vendas, me identifiquei, sigo carreira e pretendo continuar seguindo, se Deus abençoar. Sou casado, agora estamos esperando um filho aí, estamos com 20 semanas, fez ontem. Que massa, cara. Então, Menina ou menina? Menino. A família tá crescendo, Que Paulo. Massa. Paulo, cara, meu bebezinho também chama Paulo. Pois é, também. O primeiro filho, né? Então... Que massa. Fiz engenharia civil. Acho que foi uma faculdade que me trouxe muito conhecimento, muito relacionamento, que eu acho que hoje é muito importante. Atualmente, trabalho com a Tarumã Empreendimentos, sou supervisor de vendas lá. E sou feliz no que eu faço, né? Que legal. Todos os dias. Ô Vinícius, assim, cara, uma vez eu também já vendi picolé, eu tomei um cano uma vez do meu sócio, nós tínhamos uma sociedade de carrinho de picolé. Nós vendeu o dia inteirinho, no final do dia ele não quis dividir comigo. Meu Deus. Foi triste, já comecei meus negócios tomando um cano. Mas assim, quando você fala que você foi vendedor desde cedo, isso é importante, assim, a profissão mais antiga do mundo, né? É importante você ter isso, né? Independente de onde você vai empreender, tocar a sua vida, a gente tá sempre vendendo. Sim. E, cara, só 27 anos, velho. Carreira pela frente aí, meu amigo. Inclusive foi um desafio, tá, Danilo? Ser novo
não é fácil. Quando eu comecei no mercado imobiliário, eu tinha 18 anos. Então, para mim chegar em uma pessoa, cara, de 40 anos, que está ali fazendo um investimento, que às vezes é o maior investimento da vida dela, como que ele olha pro outro lado e vê um cara de 18 anos falando isso para ele? Mas qual que é o maior desafio nesse sentido, assim, tocando nesse ponto? Qual que é o maior desafio? Porque, assim, eu imagino me colocando no lugar desse senhor de 30, 40 anos, de repente um homem de negócio já que vai comprar de você, qual que é o maior desafio? O que você precisa ter para compensar a pouca idade, para que esse preconceito não atrapalhe a sua performance, que é vender? Eu entrei de cabeça no mercado imobiliário, então eu vivi isso. Então eu ficava desde de manhã, a gente tinha um stand de vendas, na época eu estava lançando o Buritis 2, tinha um stand de vendas lá, eu ia para lá às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite, direto para a faculdade. Então, eu tive uma base muito forte, né? Eu estudei o produto, eu estudei o mercado imobiliário, eu estudava um pouco de economia. Então, quando eu falava pro cara, eu tinha a oportunidade de conversando com ele, conhecendo, eu ia demonstrando para ele que eu não era qualquer um, né? Eu era ali a pessoa que ia auxiliar ele a fazer esse investimento e que auxiliaria com maestria. Então, eu tive que me dedicar muito no início para poder realmente ter essas informações, essa básica. E a hora que eu passo pro cara, ele entende e fala, opa, o cara realmente sabe um pouquinho do que está falando. Ó, que interessante que você falou. Pessoal, eu perguntei pro Vinícius o que a pouca idade dele, que ele já apresentou isso como um desafio, o que ele precisa. O Vinícius é um vendedor, tá? Então, nós vamos entrar o supervisor de vendas da Tarumã. Eu acabei, assim, apresentando um pouco, vou fazer isso agora. Vinícius Gabriel Ribeiro, engenheiro civil, supervisor de vendas da Tarumã Empreendimentos, atuando no setor desde 2017. Começou jovem, saiu do Tangará e voltou aos 15 anos para estabelecer e construir carreira no mercado imobiliário. Então, você entrou no mercado imobiliário com 19 anos. É isso aí, 18 para 19 anos. Uhum. Então, o que ele acabou de dizer? Que quando ele vai atender alguém ali experiente, a pouca idade pode ser um problema e pode não ser um problema. Então, o que foi para ele aqui para compensar essa pouca idade? Estudou, conheceu, tem autoridade, está ali sabendo o que ele está vendendo. Então, ele estudou o produto, ele estudou sobre venda, ele estudou sobre mercado imobiliário, estudou sobre economia. Então, quando o cliente chegava, ele sabia ali, de repente, já manusear um HP, já fazer uma conta para o cliente, rapaz. Então, a pouca idade, às vezes o cliente nem percebia ali e ia para frente. É isso que eu entendi do que você falou. Então, assim, esse estudo, você falou que você entrou de cabeça, né, e tudo mais. Então, como você já tinha aí na veia a energia de vender, já gostava de vender, e aí você sentiu a necessidade de estudar e conhecer para poder... Você acha que esse foi o maior desafio? A pouca idade? Ou, já fazendo a pergunta, qual foi o maior desafio de começar com 19 anos? É o medo de não dar certo? É isso mesmo? Até porque você já fazia faculdade de engenharia. Sim. Fala um pouco disso. Meu maior desafio, Danilo, foi a insegurança financeira. Por quê? A gente não tinha salário, era 100% comissionado. Eu trabalhei na Lorenzetti, matriz de construção, acho que trabalhei quase 3 anos lá. Assim que eu cheguei em Tangará, eu ingressei ali na Lorenzetti e aí, depois da Lorenzetti, já foi para Tarumã, né? Mas, enfim, eu saí da Lorenzetti, onde eu tinha um salário, eu vendia, também ganhava comissão. Não ganhava mal, trabalhava de segunda a sábado até meio-dia. Como eu trabalhava no setor elétrico, de materiais elétricos, né? Eu pegava muita coisa para fazer final de semana. Então, eu instalava chuveiro, ventilador, para complementar. Você já fazia um bico ali para complementar. Então, assim, eu tive dificuldade de largar isso. Porque ao mesmo tempo que eu trabalhava na Lorenzetti, eu vendia lá, eu também pegava o serviço para fazer aos finais de semana. E aí eu saí de um salário ali que eu tinha garantido. Eu pagava aluguel, meus pais me ajudaram no que podia, mas também não podia me bancar. Então, assim, eles ajudaram me dando educação. Quando eu quis fazer um curso, eles se prontificaram, ali, né? Pagaram, né? Ajudaram. Mas no dia a dia era eu. Certo. Então, saí dessa segurança que eu tinha, por mais que era pouca segurança, mas que era uma segurança, para ir para um cenário onde eu não tinha nenhuma garantia, foi muito desafiador para mim. Eu fiquei muito tempo, assim, pensando, né? Eu vou, não vou? Será que eu arrisco? E o que te fez decidir pelo 100%? Porque essa é uma dor muito comum em muitos que migraram para as vendas, falando de forma mais direta do mercado imobiliário,
que geralmente, na maioria dos formatos, é 100% comissionado. Existem algumas estruturas de empresa que tem ali um fixo, né, mais comissão e tudo mais, mas o corretor de imóveis, geralmente ele é 100% comissionado. Eu mesmo Então, como que foi a sua tomada de decisão? Eu queria mais, né? Eu era satisfeito não satisfeito, eu era feliz com o que eu tinha e grato, mas eu queria mais. Eu quero mais hoje, né? Então, eu tenho coisas que eu almejo que aonde eu estou hoje eu não vou conseguir alcançar. Então, a gente tem que tomar alguns riscos calculados. Então, para todos que pretendem iniciar no mercado imobiliário, cara, primeiro ponto, faz o curso, porque o dia que você tomar a sua decisão, você já está com meio caminho andado. O curso, ele demora um pouco. Para você atuar, você tem que ter o CRES. Então, se você tem o sonho de um dia ser corretor, começa pelo curso, se prepara. Eu me preparei financeiramente, eu tinha 3 meses de despesas pagas, né? Então, assim, quando eu saí da Lorenzetti, fiz acerto, Importante. vendi minhas férias, continuei fazendo os bicos, né? Os finais de semana ali. Então, eu tinha ali mais ou menos 3 meses. Até que as vendas de fato engrenassem e tudo mais. Gente, olha que interessante, ó. Nós passamos por situações onde a gente tem que tomar algumas decisões. O que o Vinícius fez? Ele tinha um emprego fixo que tinha previsibilidade, ele ia ganhar ali o salário. Ok, pagava as continhas dele, mas ele queria mais do que aquilo. Para você ir para né, vamos dizer assim, um nível acima, você precisa arriscar, sobretudo nas vendas. E vendas, o seu teto, ele é ilimitado. Limitado. Né? Quando você fica ali, quando você está na CLT, você pode ser ali um profissional de altíssimo nível, sei lá, pega aí um desembargador, um juiz, tem um teto. Sim. Tem um teto. O empreendedor, o autônomo, o vendedor, ele não tem esse teto. Mas o que ele tem de ônus? Ele não tem previsibilidade. Então, ou você tem ali os seus 1.000, 2.000, 3.000 ali por mês garantidinho, vou ficar aqui porque eu não quero ver, ou você arrisca. Só que esse arriscar muitas vezes é mal compreendido. Então, você falou uma coisa que eu ouvi pouco aqui, das pessoas que vieram, que passaram por situação de decisão ali, de ter que perder para ganhar. É a vida. Você se preparou. Então, assim, esse preparo que o Vinícius citou foi ter 3 meses das despesinhas dele do mês paga, certo? E já entrou estudando e conhecendo, porque estudando e conhecendo ele ia ter o resultado nas vendas mais rápido. Se ele entra ali, tá, vamos ver o que vai dar, nananana, ele poderia desistir, porque não ia vir resultado. O dinheirinho dos 3 meses de despesa ia acabar, porque 3 meses passa rápido. Ainda mais quando você está precisando e não estava tendo a entrada fixa. Mas você foi para um ramo que você gostava, que você acreditava que daria certo. E deu, porque você está até hoje. Mas se preparou. Então, assim, o arriscar... quando a gente vê, às vezes, na internet, você arrisca e tal. O arriscar precisa ser um risco calculado. Você precisa fazer de forma responsável. E aí, lógico, você arrisca dentro de um cenário onde você conhece, você mediu, você se preparou. E aí, né, o Vinícius indica, eu indico, vendas é um caminho que dá muito certo. Sobretudo no mercado imobiliário. E aí, quando você entrou de cabeça... Porque assim, você estava fazendo faculdade de engenharia. Sim. Tá? Então, você se formou, você já era vendedor. Já. Então, passou pela sua cabeça desistir da faculdade de engenharia? Por que você começou a faculdade de engenharia? Era o que tinha? Era o que estava mais próximo do que você gostava? Ou qual foi o motivo de você entrar na faculdade de engenharia? E por que a cabeça não direcionou para ser um engenheiro? Danilo, sendo bem sincero, a engenharia, a área da construção civil é uma área que sempre me chamou a atenção. E eu gostava. E era uma área que eu acreditava, e eu acredito que remunera muito bem. Eu falei, cara, eu não tenho sangue frio para ser médico, dentista, cortar uma pessoa, cara, não tem como. Aí eu fui, cara, vamos eliminando aqui, vamos para profissões que tem possibilidade de ganhar muito bem e que talvez eu tenha alguma aptidão. Então, eu sempre fui muito bom de cálculo, de matemática, gostava da matéria. Falei, já tenho uma afinidade, então vamos para esse cenário. Tem um caminho ali, né? E aí, acho que foi a segunda turma, foi logo quando abriu o curso de Engenharia Civil na Unic. Porque tinha na Unemat, só que na Unemat para mim não era possível porque era integral. Aí abriu a primeira turma na Unic, aí eu não consegui entrar nesse primeiro momento. Na segunda turma, aí eu entrei. Então, só a segunda turma ali da Unic, logo quando veio o curso. Consegui fazer
na época, o Enem, né? Consegui um FIES lá, então foi onde eu consegui falar de fato, agora eu consigo entrar no curso aí e iniciar. E iniciei e nunca passou na minha cabeça desistir. Nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que, acima de tudo, eu acho que eu queria muito entregar esse curso para os meus pais. Falar, Entendi. cara, fiz, terminei, olha aqui. Eles nunca me cobraram isso, sendo, Sim, né? sim. Já passando aqui, eles nunca me cobraram isso, mas eu queria muito entregar essa formação para eles. Acho que era algo que eles, na época, não tinham possibilidade. E eu tinha. Hoje, para mim, foi relativamente fácil, né? Por mais que eu tive meus desafios, mas eu acho que foram mais Com certeza. leves do que os deles. Comparado com a realidade da história dos pais, né? Isso é importante para os pais, essa vitória de ter um filho formado, né? Isso é muito legal. E é importante que você teve isso como uma das motivações, né, de seguir, porque hoje, fazendo uma análise do que eu te conheço profissionalmente, você é um supervisor de vendas, um especialista em vendas de uma empresa, a gente vai falar um pouquinho dela, de uma empresa que hoje expandiu de forma, né, assim, assustadora, e você é engenheiro civil. Sim. Então é aquela, né? Pô, se tudo der errado, vai chegar um currículo lá na morada lá do Vinícius. Ei, Danilo, tem uma vaga aí. Então, tipo assim, cara, passar fome você não vai, entendeu? Isso Não é porque você é vendedor e você tem uma formação no mercado que não para. Sim. A construção civil não para, o mercado imobiliário não para. A gente falava aqui agora há pouco, a gente está sempre conversando, e aí, como é que estão os negócios? E aí, como é que estão as vendas? E essa pergunta é sempre, né? Porque o mercado imobiliário é muito sensível, né, Vinícius? Queria até que você comentasse a respeito disso. Ele é muito sensível, porque certamente nesse tempo que você atua ali, a gente já passou por... né, é cíclico demais. Então, existe uma coerência, existe um momento melhor de comprar, existe um momento pior de comprar. Porque o que eu tenho percebido, quanto mais a gente tem experiência em venda, menos a gente sabe no sentido de que... Cara, e aí? Vai estar bom? Amanhã, ano que vem, ano político, vai ser bom ou ruim? Hora de comprar agora ou depois? Por que o povo está segurando? Então, assim, como que você enxerga essa incerteza e o quanto o mercado imobiliário ele é sensível a qualquer entrevista de um presidente, qualquer ação que às vezes aparentemente não tem ligação, porque você já veio para as vendas sabendo que você ia ser 100% comissionado, então já tem que performar, beleza, já é um desafio, então a sua postura ela já é outra, do vendedor já é outra. E agora, num mercado onde nem tudo depende de você, como que você enxerga isso? Danilo, o mercado imobiliário ele é bem sensível, principalmente pelo fato de ser, no caso, no âmbito investimento. É um investimento que pode ser prorrogado, você não precisa daquilo, né? Estou comprando para investir, para aplicar meu dinheiro. Não preciso. Certo. Posso muito bem ir para uma aplicação... Não vou falar nem menos segura, porque o imóvel hoje eu acho que de longe é o mais seguro, né? Mas Concordo. assim, eu posso ir para uma aplicação de banco, eu deixo meu dinheiro lá e se surgir oportunidade eu tenho como pegar. Mais então, conservador ali e tal. Então, eu acho que nesse âmbito do investimento, ele pode ser postergado, né? Eu posso fazer isso depois, posso comprar esse imóvel depois. E no âmbito, o sonho, né, da casa própria, ele também pode ser jogado para depois. Às vezes, você não vai encontrar as mesmas oportunidades que você tem hoje. Mas você pode empurrar isso para depois. Eu posso esperar mais um ano. Posso pagar aluguel mais um ano. Então, acho que por isso que ele acaba sendo muito sensível, né? Acho que os desafios a gente sempre vai ter. Eu acho que no mercado imobiliário, para quem é um bom vendedor, não tem tempo ruim, porque as oportunidades, elas existem em qualquer cenário. Qualquer cenário. Hoje, para quem quer comprar imóvel, a gente está no cenário, para quem está comprando, no melhor possível. As melhores condições você vai encontrar agora. E é justamente onde, às vezes, existe o medo de investir. Então, essa regra, complementando, essa regra, ela é mais antiga que existe. Então, no momento de fragilidade econômica, é o momento onde muitos cresceram. Sim. Que é o momento de você comprar, que é o momento de você investir. Pô, se você está precisando vender, é o melhor momento de eu comprar de você. Com certo? certeza. Então, você está precisando, as vendas não estão batendo meta, nós estamos no último trimestre, então é hora de vender. É o melhor momento de eu chegar lá no Tarumã e comprar um lote. Com certeza. As condições, isso
natural, empresa grande, média, pequena, gigantesca, é assim que funciona. Então é um grande momento para se investir e alavancar, dobrar patrimônio. Porque quando as coisas ficarem boas, você está com o patrimônio dobrado ali. Sim. Eu sei porque nós já fizemos isso, já vamos falar disso. Mas assim, ó, então, essa realidade, você falou assim que pro vendedor ruim, fiquei com essa frase. Pro vendedor, na verdade, pro vendedor bom, não tem tempo ruim. O que é um vendedor bom? Primeiro passo, é o cara que enxerga oportunidade. É o cara que aceita o não e não para. Beleza. Entendeu? É o cara que tá todo dia trabalhando. É o cara que tem sangue no olho. Que ele aceita o não e não para. Tá. Você entende? Que se ele Então, for... você tá dizendo que vai ter não. Com certeza, e não vai ser poucos. Ter mais não do que sim. Nossa, ainda mais nessas épocas E aí, agora. você quer ser vendedor? É isso aí, cara, corretor. Você quer... Ó, o Vitor acabou de dizer, vai ter mais não do que sim, mas ainda assim compensa? Compensa. Nossa. Porque faz você tem um número, assim, de sei lá, o que seria uma boa... Sei lá, para cada 100 leads ali que você tem, qual que é a taxa de conversão de uma campanha comum ali da Tarumã? Eu tenho isso e posso trazer em números. Eu tenho lá meu campeão de vendas dentro Sério, da minha equipe lá. Traz que eu tô curioso, essa aí eu não sei. O meu campeão de vendas, cara, ele faz 100 atendimentos no mês. São mais de 3 atendimentos por dia. Cara, calma aí. Isso é o número, eu tenho relatório, isso tudo a gente tem. Você pode me provar isso aí, então. Eu tenho dados para te provar isso, eu tenho CRM, eu tenho tudo isso controlado, Então, né? tá bom, 100 atendimentos mês. Seu 100 campeão de atendimentos vendas. no mês. A média de faturamento dele esse ano, tá? A média de faturamento 2025, de janeiro a setembro, tá em 1.800.000 Janeiro a de setembro. VGV. 1 milhão. E 800 1 mil milhão e 800 mil. De VGV. de VGV. Qual que é o que ele ganha nisso daqui? Eu quero jogar isso... Sem bonificações, porque todo mês eu trabalho com bonificação. O vendedor, para mim, tem que ganhar muito, tem que O cara fazer que o vender dele. mais, ele tem que ganhar mais. Fez por mérito. Então, assim, sem bonificação, considerando somente comissão, hoje eu pago pro meu campeão de vendas 3% de comissão. Tá então, bom, 1 milhão e 800... Faz a conta aí. Vai dar 54 mil reais. Sem as bonificações. Então, assim, é um cara que ganha muito bem. Hoje, você chegar nele, sorrindo o tempo todo, só que é um cara extremamente ativo. Igual eu te falei, esse resultado dele não vem... E essa não é uma época das melhores. Ele pode ter, né, épocas... Com certeza. Ele é um vendedor relativamente novo. Ele tem 1 ano e pouquinho comigo ali. Então, assim, eu acho que ele não passou ainda um momento de vento em popa. A hora que vier, ele explode. Com certeza. Então, assim, ó, olha que interessante. Falar de vendas. Assim, eu nem tinha na minha mente, nem o roteiro que a galera prepara, às vezes a gente nem olha esse roteiro. Mas, assim, em mente falar tão profundamente de vendas. Mas, assim, o que é interessante, né? O Vinícius acabou de dizer que ele tem um campeão de vendas que faz 100 atendimentos no mês. Qual que é a taxa de conversão desse cara, então, fazendo desses 100 atendimentos? Quantos não ele toma? Ele tem uma conversão absurda, tá? Ele é fora da te média. adiantar, mas ele tem uma conversão de 10%. Cara, mas vamos lá. Isso é uma conversão muito boa. Boa. Pro mercado imobiliário, 90 não, meu amigo. É 90 não, ou volta amanhã, ou, cara, não quero mais ouvir sua voz. E aí, então, o trabalho que ele tem, assim, como ele é um cara novo, então, talvez a formação dele, o perfil dele, o temperamento, ele já é um cara que o não pra ele não atinge muito. Não abala. Ok, então assim, se você que é um vendedor e você é atingido por esses nãos, aqui uma orientação, ela não é técnica, mas ela é de experiência e o Vinícius, eu acredito que vai concordar comigo. É trabalhar emocionalmente para que esses nãos não te paralisem, porque é o que vai te paralisar. Porque se você tem um bom produto, vamos lá, o seu time, se você tem um bom produto, se você tem bons formatos de campanha, de lançamento, de prospecção, né? Que vocês têm uma estrutura hoje lá sensacional. O que vai atrapalhar a sua performance? É você, e geralmente é a parte emocional, porque a abordagem, as vendas, tudo isso você treina seu time. Pô, se eu sou seu vendedor, eu tô com uma dificuldade, você vai me treinar, Danilo, faz assim. Esse cara aqui faz assim, leva ele lá, conta comigo, porque daí você vai estar ajudando os caras e tal, eu sei que você faz isso. Mas se esse campeão aqui, ele tem 5 nãos aqui numa semana,
Se ele para, esse resultado aqui, a longo prazo, a médio prazo, não existiria. Então, muitas vezes, isso é muito comum. A gente para na frustração e a gente não acessa o resultado que a gente vai ter logo ali. Então, de 100 atendimentos, 10% é de conversão, cara, pode ser que ele tenha um mês onde ele tomou 100% de não. Então, ele vai olhar e falar, caramba, vou parar, pô, porque assim, não tá dando. Então, assim, essa é uma dificuldade que você encontra no time, em vendedores que entram para poder... Como é que você trabalha isso? Porque eu estou fazendo a leitura a partir do que eu tenho de vendedores, a partir do impacto que eu tenho quando eu recebo um não, do impacto que você tem quando recebe um não. Até que ponto isso é gerenciável para que essa equipe não caia? Pô, sua equipe teve um monte de não no mês. Como é que você segura essa galera? Não é fácil. Eu acho que todo vendedor ele tem que ter uma automotivação muito grande. Eu já tive, inclusive, tenho vendedores que começaram comigo ali, o cara começou endividado, devendo. Na época, né, devia mais de 70 mil reais. O cara mudou de vida em 6 meses. Legal. Né? Então, assim, já era um bom vendedor, tinha um perfil muito bom. Só que ele não tinha inteligência emocional o suficiente para lidar com esses nãos. Aí, o primeiro momento que aconteceu algo ruim na vida dele, né? Abalou o emocional dele. Eu acho que ele terminou um relacionamento. Certo. Cara, o cara foi de mal a pior. Então, o emocional dele ficou frágil, ele não soube lidar com esses nãos. Resumindo, nos 6 meses que ele resolveu a vida dele e estava indo bem, nos próximos 6 meses ele acabou com tudo, assim. Em 6 meses ele vendeu 500 mil de VGV. Tá, então o que você está querendo dizer é que com bom produto, com boa estrutura, com bom time, com supervisão, com marca, com tudo isso, o vendedor, que é quem de fato faz as coisas acontecer lá na ponta, se ele tiver um emocional frágil, vamos dizer assim, não sei se esse seria o termo, mas ele não tiver o apetite de aguentar receber os nãos, ele não vai conseguir continuar. Não vai. Esse cara vai ter muita E a performance dele vai também isso comprometer. Isso pode ser trabalhado ao longo do tempo, né? Mas assim... Ia chegar nesse ponto. Cara, como é que trabalha? Então, assim, isso você trabalha hoje com o seu time? É uma dificuldade? E se você trabalha, como que isso é feito? Ou é no dia a dia, ou é na mesa, ou é acompanhando, estando perto como supervisor? É isso. É sentar do lado e ficar... Tá do lado. O dia que o cara tá mal, eu falo, cara, vamos, agenda o atendimento, eu vou fazer pra você. Eu vou contigo. Esse é o seu papel hoje. É o meu papel. Hoje você sentar do lado e se precisar fazer a venda com o cara de mão dada, você vai fazer. Com certeza. Porque hoje, no formato, hoje você não compete com eles no comissionamento. Não, na verdade, o meu contrato nem me permite vender mais. Então, assim, eu já saí eu tô ali pra auxiliar, não só o meu time, mas todos os nossos parceiros. Vinícius, que a gente, cara, vamos montar um treinamento de vendas, eu e você, e vamos para essas empresas aí, porque o que acontece? Às vezes a gente acha que a gente não tem a ensinar. Eu tô enxergando em você agora aqui uma realidade assim. Você é supervisor hoje dentro de uma estrutura que funciona, ok? Como que você sabe se uma coisa funciona? Pega água aí, Vinícius, tá te entregando aí. Como que você enxerga hoje se algo funciona? Pelo resultado. Pô, tá dando resultado, a empresa tá crescendo, tem alguma coisa ali que funciona, beleza. Então, o óbvio que, na verdade, nem todo mundo faz é o fato de que hoje você, como supervisor de vendas, você não vende. O que eu quero dizer assim, não é que o Vinícius não vende, ele não vai competir com o time dele. Sim. Às vezes ele vai vender e ele vai passar essa venda para o corretor da vez. O corretor não tá bem no dia, deu diarreia, o cara tá dor de barriga em casa e tinha um atendimento. Ele vai atender e falar, meu amigo, prepara o Pix aí que vai cair na sua conta. Tá certo? Tá certo. É isso. Então, o supervisor de vendas, ele flutua ali, cuidando do emocional dessa galera, cuidando da performance dessa galera e dando suporte. Esse suporte para um time de vendas é sensacional, cara. Porque o time de vendas tá ali, pô, você tem que vender. Por que eu tô falando isso? Eu tô batendo naquilo que muitas vezes eu já errei. Eu sei disso. Você fala, corretor, vai vender. Toma aqui o produto. Não é o suficiente. Não. Porque o cara já tá ali, ele tem conta para pagar. É muito comum no Brasil o cara vir para como corretor de imóveis, o cara já estar endividado. É muito comum.
Tá? 75% dos brasileiros hoje estão endividados. É isso. Então, assim, o corretor ele já vem assim, com uma obrigação de vender um absurdo. Se eu for pegar a conta dele, que ele precisa vender no primeiro mês, fala, meu amigo, né? Então, cara, eu preciso vender aqui tanto. Então, trabalhar essa ansiedade, essa expectativa, a necessidade do cliente, do vendedor, e jogar ele num processo ruim. Então, o que eu vejo de ponto positivo no que vocês têm hoje? Vocês têm uma estrutura de venda que funciona. Vocês têm um formato de venda que funciona. E essa supervisão, você tem quem está acima de você, você tem diretoria, você supervisiona, você não vende. O seu contrato hoje com a Tarumã não te permite vender e ganhar comissão. Isso. Então, isso é fundamental. Então, o que eu tiro de bom que pode ser copiado independente do nicho? Independente do nicho para você que tem um time de vendas na sua loja, sei lá, né, loja, varejo, o que for. Ter um supervisor de vendas que vai dar um apoio para esse cara. Porque o supervisor de vendas, ele tá ali com a cabeça às vezes mais fria, e ele vai entrar ali numa negociação que às vezes está ali... Você vai entrar, rapaz, né? Não, aqui eu vou... Porque você entra muitas vezes como herói, dá uma canetada e fecha o negócio. Isso funciona. Com certeza. Porque existe na relação de venda, é uma briga, né? Às vezes o comprador ele tá achando que tá contra o corretor, e o corretor ganha uma briga de convencimento. Quando chega um supervisor que ele não tá... seu fulano, beleza. Não, tô aqui. O que tá faltando para fechar? Não, nós vamos tentar. O que é bom pro senhor? Isso aí você faz muito. E funciona, né? Com certeza. Tá todo dia na mesa, né, Danilo? Até na época que eu fui assumir essa supervisão, uma das coisas que eu pedi era que não me tirassem da mesa, né? Que não me afastassem do atendimento. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de ir numa empresa, visitar amigos. Então, quando você me chama para uma reunião lá na Morada, cara, eu fico extremamente satisfeito. Eu gosto de ir lá trocar. Nós fizemos algumas nessa semana passada para cá. Sinal que vai ser coisa boa, né? Tem coisa boa para acontecer aí. Voltando naquele cenário, né? A gente fala, o pior cenário que a gente tem da parte da economia é o melhor cenário para se comprar. Então, com certeza... Exatamente. Nós estamos numa realidade, num momento onde como a gente está inserido ali dentro do dia a dia de vendas, de produtos de alto valor. Quando digo de alto valor, eu digo não de preço apenas, né? Que a Tarumã hoje tem produtos de A a Z. Sim. Você vai falar um pouco disso. Mas quando a gente senta para poder trocar ideias, sai pedrada, né? Sai bomba. Então, assim, Vinícius, chega aqui. Aí eu pego meu canetão, vou lá pro quadro, lá parece que uma criança rabiscou o quadro. Começa, Danilo, isso aí, vai pra cá, E ali a gente cria algo que pode, cara, no mês que vem, e eu espero que mês que vem a gente tenha aí explodido. Então, as oportunidades, elas nascem também dessa troca. Sim. Né? Porque quando você fala, eu gosto de estar ali com o cliente, eu gosto de estar na mesa, eu gosto de visitar amigo, eu gosto de visitar a empresa. E fala um pouco disso, por quê? É um ponto importante. Existe uma dificuldade muito grande hoje do vendedor dessa proximidade presencial, fora do online. Uhum. Como que você treina e lida com o seu time, sabendo que sim, é importante você ter disparos automáticos, você ter o WhatsApp, você se posicionar no Instagram, mas até que ponto é importante, que você, como vendedor, acha importante, o contato direto, a visita, a ligação, o atendimento presencial. Fala do desafio disso no time e até que ponto isso é importante. Eu falo todo dia pro meu time, Danilo, o porquê que o nosso cliente vai comprar com o seu... Porque o seu cliente vai comprar com você e não com os outros 400 que tem na rua. É relacionamento, cara. Boa. Então, se eu fico só no lead digital e eu não vou pro tete a tete, eu não vou prospectar, eu não vou bater na porta do meu cliente, eu não vou conseguir me relacionar. Você acha que eu vou conseguir me relacionar por uma mensagem de WhatsApp? Jamais. Então, assim, você tem que se relacionar. O cara vai fechar contigo pelo relacionamento. Ele vai confiar que você vai fazer um bom negócio para ele. De fato, você tem que fazer. Mas aí já é num segundo momento. O primeiro momento é o relacionamento que vai manter ele contigo e não com o outro. Hoje, aqui em Tangará, a gente tem 400 corretores. Então, por que fechar comigo e não com o outro? Tá. Me fala como é esse relacionamento. Tá? Me dá um exemplo prático.
Como é que seu time inicia um relacionamento de um lead que chegou lá através de um disparo automático? Como é que é essa abordagem? É uma ligação? É um WhatsApp? Marca presencial? Como é que vocês fazem? Primeiro ponto é ligar. E se não atender? Olha, aí é mensagem. E aí você passar o mínimo de informação possível. E chamar. Chamar para mesa. 1, 2, 3, 4 vezes. Se precisar, vai até o cara. Ah, você trabalha onde? Vai lá. Até é bom você ir no trabalho do cara, que às vezes você tem a oportunidade de fazer novas prospecções lá. Entendi. Então, a gente tem empresas muito grandes aqui em Tangará que você vai prospectar 10, 15, 20 contatos dentro de uma empresa dessa. Então, é trazer o cara para a mesa, para uma conversa presencial. Até porque a necessidade que o meu cliente tem, eu só vou entender conversando com ele. Cara, o que eu preciso fazer de parcelamento para você? A entrada mínima que eu tenho hoje tá dentro do seu alcance? Porque eu tenho possibilidade de negociar ela. Eu só vou entender isso se eu estiver conversando com o cara. Eu gosto de conversar, eu falo assim, eu converso de 2 horas de atendimento minha, é 1h50 de papo à toa, né? Que não é à toa, mas e 10%, e 10 minutos de negociação. Porque eu gosto de entender com o que ele trabalha, como que está o segmento dele. Até mesmo eu enxergo novas oportunidades de acordo com essa conversa. Se eu vejo que é um segmento que está indo bem, é esse segmento que eu vou direcionar minha prospecção. Ô Vinícius, e nessa conversa, nesses 1 minuto, 1h50 você vai conversar com ele, você vai perceber, às vezes, coisas que nem ele te trouxe de informação. Sim. Porque você é o especialista. Então, de repente, ele está indo para uma linha que você se sente na obrigação de falar, ó, me permita discordar, porque que você já pensou aí nesse caminho aqui, e abre. E isso é possível numa conversa. Acontece com muita frequência. O cara chega buscando uma linha, né, de investimento, uma linha de negociação, e às vezes na conversa você enxerga que é outra totalmente diferente. Quando você propõe para ele, ele fala, nossa, isso aqui super se encaixa na minha realidade. Então, às vezes, a gente tem esse papel, sim, de conversar, de entender essa necessidade e de moldar ela e mostrar para o cliente, que às vezes nem ele está vendo, igual você falou. Então, você trouxe um exemplo prático de... imagina, teve um disparo automático lá do seu time de prospecção. Caiu no corretor, o corretor vai ligar. Não atendeu, ele manda mensagem. Não respondeu, ele liga de novo. De novo, e vai tentando até tá. Em que momento parar? Quando o cara xinga? Falou, não me liga mais, tá? Esse é um momento quando que o cara ameaça. Se você me ligar. Nesse momento da ameaça, a gente costuma dar uns 30 dias de folga pro cliente. Aí depois de 30 dias, o cara já se acalmou, a gente entra de novo. O cara te ameaçou, você vai voltar daqui 30 dias ainda? Com certeza. Cara, às vezes mudou a realidade dele. O vendedor é uma raça terrível, né? 30 dias, será que... Rapaz, eu já te dei um fora mês passado. Você quer... Porque às vezes o cara, ele vai... Exatamente, é um outro momento. Mas você percebe que, olhando essa estratégia, ela é absurdamente fria. Então, assim, o vendedor, ele precisa ser uma geladeira para poder lidar com isso aqui. Sim. Por quê? Porque é o seguinte, querido vendedor, você não quer o cliente para você morar com ele, para você... Você quer vender um produto que é bom e que você acredita que ele vai estar fazendo um bom negócio comprando. Então, se você recebeu já ali, não teve uma... Ele não vai sair da sua lista. Que hora que esse cara sai da lista? Tô curioso. Ele nunca sai da lista? Da lista do jamais. Ele pode ir para uma lista ali, tipo assim, deixa eu dar um tempo para esse cara. Ele vai para um stand-by ali de 30... Então, sua lista ela só cresce, então. Só cresce. Eu nunca paro de trabalhar os meus clientes. Tá no banco de dados o tempo todo. Primeiro que eu tenho uma certa recorrência, né, na compra. Então, tem clientes que compram sazonalmente. Lançou alguma coisa, ele compra alguma coisa, ele vende, ele compra de novo. Eu tenho clientes nossos ali da Tarumã que eles compram todo o lançamento nosso, cara. São pessoas que investem muito, gostam de investir em imóvel, acham seguro e já ganharam muito dinheiro com isso. Sim. Então, não é à toa mesmo. Então, assim, hoje o cliente ele nunca vai sair da minha lista. Jamais. Então, olha que interessante. Você liga, esse cliente atendeu, o que o seu time fala para ele? Fez a prospecção, porque nós falamos do não. Uhum. Tá, e você falou que vai trazer para a mesa. Você já vai... Como que vai ser a abordagem desse seu vendedor quando ele me ligou e eu atendi? O que ele vai falar para mim? Você vai ligar para ele e perguntar, olha, você demonstrou interesse num produto que, se foi através de um lead digital, de um produto que a gente impulsionou, tá. Eu gostaria de saber um pouquinho mais, como eu posso te ajudar? Aí o cara vai te passar, olha, eu tô pensando em comprar um terreno que eu quero construir,
Aí, ó, o senhor já pensou se o senhor quer meio de quadra, esquina? Qual a condição que o senhor quer? Pretende construir de imediato ou ainda vai demorar um ano e meio? O senhor já se programou para isso? E aí vai começar a surgir as primeiras perguntas. Aí o cara vai entender que às vezes não é tão simples essa busca pelo lote, né? E aí ele vai ficar mais propício a aceitar a visita presencial. Aí você vai, ó, a gente pode agendar uma visita presencial? Eu queria te apresentar alguns produtos que eu tenho e numa visita presencial eu consigo passar melhor essas informações para o senhor. Eu consigo te mostrar uma disponibilidade, a gente pode fazer algumas simulações. Isso aí para o vendedor é excelente, né, Vinícius? Porque vai trazer para dentro de uma segurança onde ele vai conseguir receber o cliente, de repente, lá na estrutura da Tarumã. Então, assim, o cliente já entende que existe uma credibilidade. Com certeza. Ele já conhece a Tarumã, né, que é pioneira aqui. Nesse momento, o corretor já vai levar ele para dentro do loteamento. Se tiver oportunidade, ele já faz isso. Com certeza. Primeiro ponto, escritório. É o ponto de encontro ali. É ali. Toma um café, bate um papo. Você já pode estar ali por perto, já pega na mão do cara também. Ah, com certeza. Você me encontra mais na recepção. Quando eu não estou em atendimento, é mais na recepção do que em sala. Eu não tenho sala na Tarumã. Minha sala é a recepção. Eu gosto de ver. Você vê isso como ponto positivo? Com certeza. Eu gosto de ver. Porque eu estando na recepção, eu olho o meu pós-venda, eu vejo o cliente chegar, solicitar boleto, ele foi bem atendido? Pô, o cara tá com uma dor, ele me enxerga lá. Nossa, isso acontece 100 vezes no dia ali. O cara me enxerga lá na recepção, ô Vinícius, cara, tô com uma dificuldade, solicitei isso, não consegui. Eu falo, não, vem cá, deixa eu te ajudar. Lógico, eu vou direcionar esse problema, mas eu recepcionei ele. Eu tô ali como o cara que tá para resolver. Porque é o meu pós-venda, esse cara ele pode comprar outro terreno comigo. Ele comprou e ele vai ficar insatisfeito depois da compra. Aí ele vai enxergar a Tarumã como, nossa, na hora da venda os caras fazem de tudo, depois abandona. Não, na verdade, nossa política é o cliente estar bem recepcionado sempre. Até quando o cara vai destratar. E é por isso que você tem recorrência. Até quando ele vai destratar. Interessante. A gente recebe muito bem. A gente sabe que às vezes o cliente pode passar por intempéries, né? Passou por um momento de dificuldade, o cara precisa destratar. Então, tá sendo prazeroso para ele? Não. Eu vou dificultar isso? Não. Eu vou deixar isso mais desprazeroso ainda? Jamais. Eu já tive clientes que destrataram conosco e depois de 1 ano, 2 anos, compraram novamente o produto meu. É muito importante você tocar nesse ponto, porque quando a gente tem uma empresa grande, quando eu digo uma empresa bem estruturada, a gente vê ali bons processos, você vê gestão, e a gente falou muito aqui de estrutura. Mas existe uma parte humana, e eu sou suspeito para falar porque, assim, eu iniciei na construção dentro da Tarumã, né? Essa parte humana, ela é importante porque ela vai moldar e ela vai dar ali o carisma, ela vai dar ali a humanidade para processos muito firmes. Né, processos jurídicos, de contrato de distrato, de parcelamento, de correção, de EPM, papapá. Então, assim, toda empresa ela tem por trás uma cultura que vem dos donos, que vem dos proprietários, né? Com certeza. Então, a Tarumã tem ali o seu sócio e tudo mais. Com quem eu tenho mais proximidade é o Jackson, que é alguém que eu conheci na igreja, nos acampamentos, alguém que lá em 2013... Eu fui lá com a vizinha e falei, vende os lotes fiados aí pra mim. Ele falou, beleza, quanto tempo você quer e tal. E ali foi onde a gente aprendeu a trabalhar na época no Buriti Zoom. E a gente vê o quanto que é importante, Vinícius, esse processo que você chama de... Isso está dentro do seu processo de venda, né? O pós-venda e tudo mais. Mas é a humanidade. Você citou um ponto interessante, que é por que eu vou complicar o momento de algum cliente que está ali precisando devolver, que está precisando destratar, que está precisando... Ele está no momento de fragilidade. Exato. Né? Então, assim, você vai, cara, se vira, porque comprou e tal. Então, ter essa humanidade com vocês que lidam com gente, né, com um número grande, é interessante e vai gerar recorrência no outro momento. Esse cara vai comprar. Fala um pouco da estrutura da Tarumã hoje. Tem... os sócios, em que cidades que estão, que tipo de produto que tem. Fala onde, porque assim, às vezes a pessoa conhece a Tarumã. Tarumã, imagina ali, tá lá parado nos loteamentos que lançou lá atrás e fala um pouco da história, do que você conhece muito bem.
E onde que a Tarumã hoje está atuando? A Tarumã, Danilo, eu acho que é uma incorporadora já de pouco mais de 25 anos aí, né? Foi lá em 2000 onde eles iniciaram aí esse projeto, os três. Lançaram ali, deram continuidade ao Coab Tarumã, né? Na verdade, nem é a Coab, fizeram o lançamento posterior, mas a prefeitura iniciou com a Coab e aí foram para esse outro lançamento, em 2002. É uma empresa que é nascida em Tangará da Serra, permaneceu somente em Tangará durante muitos anos. Eu acho que eles perderam algumas oportunidades de expandir, de ir para outros municípios, mas ao mesmo tempo isso foi muito estratégico, porque a Tarumã criou raízes. Hoje a Tarumã trabalha 100% com recurso próprio, ela não depende de banco. Das incorporadoras que eu conheço dentro do Mato Grosso aí, eu conheço algumas, né? Eu acho que para mim é uma das mais saudáveis. Porque criou-se raízes muito fortes. E aí, quando eles decidiram expandir para outros municípios, cara... Eles tinham estrutura para eu isso. vou lançar um empreendimento, vai gastar X milhões de obras. Isso já estava em caixa. Você entende? Então, assim, se não vendesse nenhum terreno, eles entregariam aquilo que eles prometeram. E isso é o que faz com que eu continue com eles hoje. Entendi. É uma empresa que eu confio. Eu vendo um produto que eu tenho certeza que vai ser entregue exatamente como foi prometido. Isso te dá segurança para vender, né, Vinícius? Muito, porque você você vende o que você compraria. Com certeza. E compro. Eu sou investidor da Tarumã que compra recorrente. Fiz minha vida com imóveis, né? Aí, ó. Mas então, a empresa, quando decidiu se explorar novos horizontes aí, outros municípios, eles adquiriram a área em Juína, fizeram o lançamento então em Juína. Depois de Juína, passou-se, eu acho que um bom tempo, uns 6, 7 anos aí mais ou menos, para ir para o segundo município, que foi Campo Novo do Parecis, onde a gente lançou, cara, em 6 meses zeramos estoque. Vendeu muito, foi uma cidade que nos recepcionou muito bem. Depois de Campo Novo, fomos para Juara. Agora estamos lançando Sapezal, Sinop. Esse ano ainda. Sapezal agora vai acontecer mês que vem, já esse lançamento. Sinop, provavelmente outubro, novembro ali a gente já lança também. E aí tem outros municípios aí que eles estão olhando, né? Canarana, Alta Floresta, Nova Mutum, Pontes Lacerda, enfim. Aí o Mato Grosso aí tá ficando pequeno para nós agora. O produto, o carro-chefe é loteamento aberto. Aberto. Então, assim, vocês lançaram o Manacá e, assim, como corretor de imóveis, eu vejo que, assim, já havia uma demanda já há muito tempo por condomínio fechado em Tangará. Eu via que pessoas chegavam de fora e não tinha condomínio fechado. Quem vem de fora, a gente vive numa região onde, né, do agronegócio, então assim, o cara viaja muito fora de casa. E tal, então ele quer deixar a mulher dele, as crianças dele bem para ele poder ir para o trecho. Como que você vê e o que você pode dizer da cabeça dos sócios a respeito do produto condomínio fechado? Porque olhando para essa realidade, eu vejo que assim, a expertise e o produto carro-chefe é loteamento aberto. Sim. Tá? E agora, tem intenção de ter mais condomínio fechado? Como que foi a sua experiência de enxergar? Como que é a cabeça dele? Qual foi a sua experiência desses produtos distintos? É diferente vender condomínio fechado e loteamento aberto? Com certeza. Método de negociação, método de abordagem, públicos diferentes. Então, normalmente o público do loteamento aberto ele é um pouco mais acessível. Eu tenho... toda a minha equipe tem acesso a clientes com potencial para comprar loteamento aberto. Mas nem todos têm esse acesso ao cliente em potencial para o condomínio fechado. Certo. É um produto que tem um ticket muito maior, né? Então, você tem toda essa segurança de deixar o seu filho livre. Cara, eu entro no condomínio direto, eu vejo criança de 8, 10 anos andando de bicicleta. Tem as criançadas lá andando no meio da rua lá, cara. É uma delícia. É um negócio assim, a experiência, falando como morador, a experiência de morar em um condomínio e de onde eu vim, eu nunca imaginei, nem sonhei porque era uma realidade que eu só vi em novela, né? Tipo assim, né? Não sabia nem que era isso. Então, uma das coisas que o mercado imobiliário me proporcionou, né, que foi trabalhar no ramo imobiliário, na construção, e hoje ter a condição de morar no condomínio. É um privilégio, assim, sensacional.
sensacional, né? Pegando o gancho desse ponto que você falou, porque quem vai para o condomínio quer segurança e quer lazer, né? Sim. O resto é secundário, Aham. né? E hoje o Manacá, ele tem, e nós já conhecemos alguns condomínios em Cuiabá, já copiamos algumas coisas de lá né, na gestão dos 2 mandatos como síndico, que eu entrego agora no final do ano. E eu vejo assim, o Manacá nos próximos 2 anos vai entrar num cenário de um dos melhores condomínios do estado. Ah, Danilo, para. Eu falei, eu tô lá dentro, então eu tô vendo assim, o que nós temos de investimento aprovado. O que nós temos. Então nós temos lá, vamos falar do Manacá? Nós temos hoje 4 quadras de areia de beach tênis. Boa, profissional, com areia boa, que os caras que jogam são nojentos, né? Não é 2 refletores, é 3, e cara, é daquele jeito. O melhor campo society de Tangará, irrigação o tempo todo. Tá tudo seco lá, você vai lá, a grama lá tá verdinha, verdinha. Ontem fui lá com o cliente, com o piloto do Jackson, o piloto dele, Juliano. Aí ele falou, rapaz do céu. Eu falei, não, isso aqui é o melhor campo. Absurdo, né? Ele falou, não, ele falou, tô vendo, tá tudo, o único campo verdinho que tem, então, assim, com sistema de irrigação. Ah, tá em época de chuva, a gente não deixa jogar, não estraga. Também tem a escolinha de futebol das crianças. Piscina agora, nesse momento, meu gerente lá está fazendo uma reunião para fazer o aquecimento da piscina. Nós aprovamos cobertura das quadras de areia e de uma quadra de tênis. Tem 2 quadras de tênis de saibro. Tem espaço, porque assim, existe um potencial para crescimento muito grande. Sim. Diferente às vezes de um condomínio que entrega, e nós temos na cidade um condomínio que entrega, e você não tem muito para onde correr. O espaço já está todo usado. Então né? nós temos espaço lá para fazer mais 2 quadras de tênis, de concreto. Nós temos a quadra poliesportiva, nós temos 2 playgrounds cobertos, que quando a gente entrou tinha um playground que a Tarumã entregou, mas com só as crianças, na verdade, iam usar ali de noite e tal. Cobrimos, fizemos mais 8, então tem de sobra. Academia, que também aprovamos agora a ampliação. Gastamos agora ali 200, 300 mil reais de equipamento, então já está usando bastante. Antes o pessoal saía do condomínio e ia para fora. Sim. E agora já tá lotando. O povo tá, pô, amplia isso aqui, caramba. Tá. O síndico só apanha. E um espaço de apoio lá na quadra 2, na quadra de areia, com churrasqueira. Ampliação dos espaços gourmet, que tem 2. Olha. Salão de festas, tudo climatizado, com automação, com mesa, com cadeira, com cervejeira, com churrasqueira, com freezer, com micro-ondas, com fogão industrial, tudo completo. Então você vai fazer festa de aniversário do seu filho, você faz ali dentro, com um precinho desse tamanho. Não dá, o aluguel lá, acho que tá R$800. Aqui fora você aluga por 5 mil, mais barato. Salão eventos de então, 312 metros. Então, tudo isso dentro de casa. Então, você vê, fala, cara, então, vou morar em condomínio. E um ponto muito importante sobre morar em condomínio fechado é que tem-se uma ideia de que não é para qualquer um, é para quem tem muita gente comum lá dentro, cara. Eu digo profissionalmente, financeiramente, muita gente comum. Por quê? Porque quando você vai comprar um lote, você vai lá, você consegue parcelar. Você consegue financiar uma construção. Então, lá tem corretor de imóveis que mora lá, tem autônomo, tem pequenos empresários, tem advogado, tem lojista, tem bancário que mora dentro do condomínio. Então, o Manacá ele conseguiu abraçar e democratizar assim, o privilégio que é morar bem num condomínio fechado e não ficar lá extremamente elitizado. Sim. Né? Como é que vocês fizeram isso? Eu não sei, mas isso aconteceu, porque a gente convive lá. Hoje nós temos 82 famílias já morando. Esse é um número E 50 e poucas obras em andamento. Então, daqui a 2 anos, nós vamos instalar agora o mercadinho 24 horas. Até final do ano está instalado. Então, imagina ano que vem nós estamos com a estrutura lá. E aí nós aprovamos agora todos os investimentos para serem feitos nos próximos 2 anos. Daqui a 2 anos nós estamos no top 10 do estado. O Hermes, que é um dos diretores da Tarumã, ele mora em Cuiabá. Mora em condomínio, inclusive. E ele fala, cara, o Manacá ele não perde em nada para os condomínios de Cuiabá. Nem dos alto padrão lá, enfim. Ele fala. E hoje, eu fico muito feliz em ver todo esse cuidado que tem com o condomínio que a gente entregou. Então, hoje eu vejo o Manacá que foi entregue, o Manacá de hoje ele é melhor do que o Manacá que foi entregue. Então, vocês têm cuidado muito bem, o pessoal tem, nas assembleias, né, votado por melhorias. Então, assim, eu fico extremamente feliz. Acho que é um condomínio que está indo muito bem. Cara, é muito legal. A gente investiu agora em iluminação, o paisagismo é bem cuidado. Nós temos, para não deixar sucatear, nós temos funcionário que reforma o condomínio o tempo todo. O ano inteiro. O tempo todo tá pintando, o tempo todo tá ajeitando o tijolinho. Então, não tem negócio, ficou feio, vamos fazer um orçamento. Não, o tempo todo.
tempo todo ajeitando uma calçada, um trincado, troca uma torneira e o tempo todo melhorando, porque mantém novo sempre. Né? Então, a estrutura que existe hoje ali, ela é sensacional. O Tarumã vai lançar mais condomínio fechado? Ah, com certeza. Temos mais um aí pro ano que vem. Aí. Tá na esteira de Ano aprovação. que vem é logo ali, tá? Estamos entrando em outubro, tá? Ano que vem, janeiro, já ano que vem. Inclusive, é uma preocupação nossa, Danilo. Eu lancei um produto que vendeu muito bem, graças a Deus. Nós lançamos ali o Boulevard Tancredo. Cara, de 934 unidades, eu acho que a gente já vendeu mais de 700. Então, eu tô com volume de venda de 50 a 60 lotes mês. Se eu continuar nesse fluxo, em janeiro, fevereiro, eu tô sem produto. Cara, isso aí é um empurrão que, tipo assim, Nossa. seu time não pode ficar sem produto para vender, né? O Hermes, que cuida da parte da engenharia, ele ligou pra galera. Hoje nós temos 3 engenheiros, arquitetos, 2 arquitetos, enfim, tem toda uma equipe, né, da parte de engenharia para fazer essas aprovações dos projetos. Certo. O Hermes ligou aqui e falou, cara, vem todo mundo para Cuiabá, se mudem para Cuiabá, porque vamos acompanhar isso aqui de perto. Ele que cuida desse setor, né? Certo. Justamente por enxergar essa urgência. A gente lançou um produto tão bom que vendeu, em menos de um ano vai zerar estoque. E eu preciso de um novo produto aqui em Tangará. E Tancredo? Tá em obra, você viu lá, a ligação do Boulevard com o Buritis 2, que é a travessia do Córrego Mutum, já foi feita, já está com a terraplanagem pronta, agora falta a pavimentação. A do Córrego Araputanga, que é a do Boulevard com a Vila Olímpica, está em execução. A gente começou as escavações agora, aí faz escavação, concreto leito do rio, coloca as aduelas. Cara, mais uns 20 dias eu acho que já vai estar... Eu não vou dizer trafegável, porque a gente não vai permitir o acesso por ali. Porque a gente tem maquinário rodando o tempo todo, é extremamente perigoso para o cliente. Agora a gente vai iniciar o período das chuvas, então as obras ainda vão estar na parte de terraplanagem, então vai estar na terra. Sim. Então eu não posso permitir que o cliente fique andando lá, atravessando por ali. Mas quem descer a Vila Olímpica já vai enxergar ali todo o boulevard, toda aquela... A realidade, assim, a expectativa que muitos que compraram na época o Buritis 2 tinham, né, com a ampliação da Tancredo, pô, será que sai? Cara, saiu. O que a gente vai ganhar com mobilidade ali, que você acha, assim, tirando a valorização dos lotes, que é óbvio, Sim. Né? Que é algo, inclusive, que certamente vocês prometeram isso, né? Essa valorização. Nós construímos bastante ali no Buritis 2 nessa época, onde eu lembro que no mapa, eu lembro até hoje, no mapinha que abria, bem no meio, tinha assim escrito, bem aqui, prolongamento da Tancredo. Aí na hora de você vender a construção, falou, isso aqui vai acontecer em quanto tempo? Não sei, né? Talvez talvez 5 anos e tal. Então, o que Tangará vai ganhar? Você com essa visão geral ali, porque Tarumã, toda aquela região ali, tem habitante para burro de uma cidade ali, né? É isso que Tangará ganha. A gente tem as regiões circunvizinhas ali, os Tarumãs todinho. A gente tem o Parque do Bosque também, que vai abranger um pouco dele. Os Buritis, que são bairros que... Cara, Buritis 1 tem mais de 900 lotes, Buritis 2, 1.450. Então, assim... Temos outros lançamentos para acontecer ali na região. O Dona Júlia também é uma região muito grande. Também pega ali, né? Aquele setor, né? Você imagina que toda essa galera, ela tinha que... A parte do Tarumã saía ali pela Palmeira e acabava pegando o Tancredo ali no finalzinho. Mas você tem um bairro que tem as ruas apertadas. Sim. É um bairro que é extremamente bom para se morar, família. Só que o pecado do bairro é a mobilidade. Já estava... E aí você tem o Parque do Bosque que ainda fica depois dele. Então, toda essa galera tinha que passar por um único caminho, pelas ruas apertadas. Agora você vai conseguir pegar a Avenida Zelino, cair no Boulevard Tancredo, né? Ali na Tancredo Neves e vir para o centro. Então, você melhora a mobilidade desse bairro. Você resolve um problema. Dona Júlia, Itália, sai tudo pela Nilo Torres, que é uma avenida apertada. No horário de fluxo, você mora ali no Manacá, você sabe que... horário de fluxo ali é terrível. Tá ruim, tem que sair dali, tem que criar um outro acesso mesmo, né? Então, assim, você vai ter a segunda opção, que é a Avenida Tancredo Neves. Então, você vai diminuir um pouco o fluxo da Nilo Torres, vai deixar o tráfego na Nilo Torres melhor, mais organizado, e, ao mesmo tempo, né, tirar um pouco desse fluxo e trazer para dentro da Tancredo Neves, que é uma avenida que tem muito mais amplitude, né? É uma avenida muito mais larga, consegue ter um volume de tráfego maior. Ali, né, na mobilidade. Quando você acha que isso aí está trafegável? Rapaz, a nossa previsão de concluir o loteamento, entregar tudo, até a infraestrutura de esporte, saúde, lazer, é novembro de 2026. Então, a gente tem um ano e pouquinho. Rapidão. Provavelmente, a pavimentação a gente vê acontecer muito antes. A pavimentação é um processo que ele acontece bem cedo, né?
Depois a gente entra para a confecção dessa parte da infraestrutura, das áreas de convívio, né? Iluminação. Esse ano ainda, nosso engenheiro quer ver se entrega pelo menos 50% do loteamento pavimentado. Ô, louco. A gente está avançado em relação ao cronograma de obra, né? Isso é Então, importante. por mais que a gente não entregue essa pavimentação, não é um problema para nós, porque dentro do cronograma a gente está adiantado. Quando inicia-se o período das chuvas, a gente acaba não avançando muito com essa parte das obras, até para não entregar uma obra de má qualidade. Sim. Você vai imprimar a rua lá e aí chove, Exato. tira o piche, enfim. Então, você acaba perdendo qualidade. Para isso não acontecer, a gente vai executar outros tipos de obra e aí continua, quando encerra-se as chuvas ali, continua na parte da pavimentação. Mas, com certeza, a gente pretende entregar aí antes do prazo, né? Essa é uma meta da Tarumã e, de acordo com o que tem acontecido, com o volume de obra que a gente está adiantado, 2, 3 meses aí. Isso é muito importante porque isso dá segurança para os clientes que confiaram, que existe o mesmo compromisso de venda é o compromisso de entrega, né? É a mesma intensidade, porque quer entregar, quer ver o cliente podendo utilizar, quer depois ver esse cliente construindo e fazendo o bairro crescer. Então, isso eu acompanho, testemunho que é uma preocupação e faz parte ali do dia a dia de vocês. Vinícius, como que você imagina o setor de vendas da construção civil em Tangará nos próximos anos? Da perspectiva de dentro da Tarumã, né, que você vê, como você conhece ali todos os projetos. Né, vai lançar condomínio, vai lançar loteamento, está expandindo, mas para Tangará, como que você vê o setor imobiliário da construção civil nos próximos anos? Eu enxergo um setor muito promissor, Danilo. E eu acho que isso nem é só uma visão minha. Eu trabalho ali todos os dias vendendo lotes. E a gente vende, cara, para todo mundo aqui da região. Eu tenho cliente de Diamantino, Barra, Nova Olímpia, Arenápolis, Nortelândia, Marilândia, Campo Novo do Parecis, Brasnorte, Dessolândia. Então, assim, você vê que não é uma visão minha. É uma visão do mercado. Todo mundo está investindo aqui, não é por amadorismo ou por achar que não, vou investir em Tangará. Não estão brincando, né? Campo Novo é uma cidade muito boa e eu tenho clientes que investem aqui, que enxergam um potencial em Tangará. Sim. Então, quando você vê que essa visão ela não é particular, ela não é só minha, ela é do mercado, cara, eu enxergo um setor extremamente promissor. A gente está vindo agora com o hospital regional, curso de medicina. Tangará está caminhando muito bem, está se tornando uma cidade polo. É importante você dizer isso porque culturalmente a gente vê as pessoas falando muito bem de outras cidades, né? Sim. Ah, não, que Sinop, que não sei o quê, que Lucas. Ok, são cidades boas, mas isso é uma tendência, né, do brasileiro, de olhar para a grama do vizinho e tudo mais. Mas é importante a sua leitura, porque você está dentro de uma empresa que hoje é um termômetro para... Você está investindo, está abrindo... Não é para perder dinheiro, não é para não vender, para ficar com lote sem venda. Sim. E o Vinícius está falando que daqui a pouco ele fica sem lote, né, para vender. Então, assim, essa recorrência em investimento dentro de Tangará é o que nos anima, é o que certamente anima os seus clientes, que hoje são milhares, né, de clientes. Sim. Falando de Tangará, né, mas toda a região, mas especificamente de Tangará. E isso dá para a gente norte, isso dá para nós construirmos, dá para a gente uma visão positiva e otimista que eu sei que é a sua. Uhum. Vinícius, caminhando para os finalmente, assim, ó, qual que foi o seu talvez algum aprendizado, ou grande aprendizado pessoal, profissional que você teve durante esse tempo? Assim, como vendedor, na Tarumã, hoje pai de família, porque assim... Você entrou na Tarumã, você era estudante de engenharia, que você tinha 3 meses, né? Que tinha 3 meses de salário ali para pagar suas contas. E nesse meio tempo você se casou. O Paulo tá vindo aí. Opa! Né? Um filhão tá vindo aí. Você vai potencializar você como homem, como vendedor muito mais, porque muda de fato a vida de qualquer homem. Uhum. E hoje como supervisor de vendas e, cara, feliz, capacitado dentro de uma empresa que você acredita no produto. Então, qual que foi o seu grande aprendizado e qual o papel da Tarumã no processo de formação sua como homem? Ô, Danilo, acho que, de certa forma, as amizades, sabe? Os amigos, porque hoje eu sou um cara que eu gosto muito de conversar, então eu aprendi muito ouvindo as pessoas. Então, eu vou num lugar, eu ouço a história de vida, o que a pessoa já passou, para às vezes eu não ter que passar por aquilo. Certo. A gente aprende ali quase que por osmose, né?
Então, acho que assim, todo esse relacionamento, essas amizades, acho que foi o que mais me agregou. Eu sempre fui um cara que me dei muito, né? Me doei muito por tudo que eu me propunha fazer. Tá. Então, quando eu fui até... Essa é uma história, né? De como eu me tornei supervisor. Na época, acho que 2021, a Antoniela entrou na Tarumã e... para reestruturar a parte comercial. A gente estava... Basicamente, quem tinha de corretor era eu e mais um. A equipe já estava quase que desfeita, né? A equipe house da Tarumã. E aí ela falou, cara, vamos entrar... A Tarumã fez a contratação dela, ela entrou, falou, vamos estruturar tudo, trazer novas metodologias, novos sistemas, mais tecnológicos, com mais versatilidade, né? Então, ela foi... Cara, preciso de uma ajuda para montar o time. Ela veio em mim, que era o vendedor que tinha mais tempo ali, né? Preciso de ajuda para montar o time. Se você topa me ajudar? Eu falei, topo, pode contratar a galera que eu acompanho. Essa foi a época da minha vida que eu mais trabalhei. Chegava no escritório às 7 horas da manhã, saía 11 horas da noite, porque eu tinha que fazer os meus atendimentos e acompanhar os novos corretores nos atendimentos deles. Entendi. Você ainda tinha os seus. Tinha. Eu não ganhava nada com o atendimento dos corretores. Então, assim, eu não tinha intenção de ser líder. Entendi. Eu acho que eu estava na melhor época da minha carreira. Eu vendia muito. Acho que foram ali os anos que eu tive um destaque muito grande assim, na minha carreira. Foi onde eu construí muita coisa na minha vida. Então, eu acabei ajudando, auxiliando isso sem ganhar nada. E também não tinha intenção de ganhar nem de virar líder. Jamais. Eu estava muito satisfeito da maneira que eu estava. Então, ela contratou cinco pessoas a princípio. Então, eu fazia os meus atendimentos e acompanhava esses 5. Dos 5, ninguém tinha carro. Então, era tudo no meu carro também. Caramba. Cara, então eu rodava. Falar pra você, mas rodava mais que mascate. E aí eu fui auxiliando, treinando esses novos corretores, né? Participando dos atendimentos dele. Quando o cara entra, ele não tem expertise nenhuma para fazer um atendimento. Então acabava que tinha que fazer o atendimento pra pessoa. Sim. E aí ela foi enxergando esse potencial. Falou, cara, esse cara tá fazendo tudo sem ganhar nada, né? Eu quero ele como líder. E aí ela me fez a proposta a primeira vez, que foi em dezembro ali, mais ou menos. De que ano? Foi dezembro de... 22? Não. Não, de 21 mesmo. 21. 22, 23, 24, 25. Não, foi dezembro de 22. Ela entrou em 21, né? Dezembro de 22, 23, 24, 25. Dezembro de 21 mesmo, né? Dezembro de Vou fazer 21, quase né? 4 anos já na Isso aí. supervisão. Cara, às vezes a gente vê o tempo passa muito rápido. E aí, então, assim, você foi para a supervisão a partir de uma estrutura que hoje ela tem a função de... Ela é gerente de marketing. Ela é gerente de marketing. Ela é o cara que está abaixo da diretoria. Ela veio, propôs essa reestruturação para a Tarumã comprou a ideia. Eu lembro que ela chegou, mexeu tudo ali, quebrou tudo. Chegou uma doida aí. Chegou uma doida aí na Tarumã, aí mandando nos diretores tudo, mudando processos, estrutura. Foi um regaço. Já chegou em mim, né? o que eu tenho que fazer aqui para você? Eu falei, uai, meu filho, como assim? Não, o que a gente tem que fazer? Porque ela tava mexendo ali e tal, né? É interessante essa questão de ouvir, né? Porque ela ouve, você ouve. Sim. Então, quando você ouve, você entende o que o cliente quer, pô. Então, tipo assim... Então, e aí você já foi para a supervisão a partir dessa nova estruturação. Ela né, me fez mais a proposta, madura, né, da e eu, a princípio, eu falei, cara, não tem interesse. Eu tô muito bem como corretor, tô ganhando bem, eu continuo te ajudando, não vejo problema com isso, mas eu não quero. Aí passou um mês, 2 meses, ela fez a proposta de novo, eu também não aceitei. Cara, eu tava vendendo muito chato, bem, eu falei, cara, pra que eu vou... Que cara chato. Pra que eu vou assumir esse compromisso? Aí, no 3º, 4º mês, ele foi em dia 1º de abril, foi onde ela sentou comigo e falou, cara, você tá trabalhando igual louco, sem ganhar nada por isso. Olha o que você deixou de ganhar. Cara, me apresentou números e tudo. Era um número similar ao que eu ganhava como corretor, só que eu tinha o privilégio de ajudar mais pessoas. Então, eu acho que durante esses 4 meses eu fui madurando essa parte da liderança dentro de mim, entendendo que eu gostava daquilo. Eu gostava de transformar, gostava de ver... a maioria desses corretores entraram a pé dentro da Tarumã, hoje estão de carro. Que legal. Alguns construíram casa. Então, legal. acho que você participar disso é muito gratificante. E aí eu falei, cara, legal. Beleza. Então vamos. Dia 1º de abril, assumi. E aí eu acho que foi a melhor decisão da minha vida, que legal, né? Cara.
tive a oportunidade de mudar a vida de muitos, ajudar a mudar a vida de muitas pessoas, né? Junto com a Tarumã também. E aí foi onde eu passei a ser líder, né? E junto com essa liderança veio todo esse relacionamento, né? Que é o que a gente volta naquele ponto que você me perguntou, o que mais agregou isso em mim. Eu sempre fui um cara muito família, gosto de conversar, gosto de ter amigos. Hoje eu tenho amigos em todos os setores, todos os cantos. Então, acho que quando você precisa de algo, você dá o toque pro cara, ô Vinícius, espera aí que eu vou te ajudar. Ou se eu não consigo, ele passa contato de alguém que consiga. E não é só pela ajuda, é pela experiência de vida que aquela pessoa pode me passar. Né? Então, hoje eu converso com você, você me conta. Ah, Vinícius, lá atrás, você começou lá atrás como construtor, teve seus desafios. Sim. Isso, para mim, é muito importante. Porque através dessa vivência sua, eu posso trazer isso para dentro da minha realidade, né? Talvez algum erro que você cometeu, eu venha, talvez não cometer, ou cometer ele de maneira menos grossa, né? Vamos dizer assim. Cara, que top. Nós vamos ter que ter mais uma dessa aqui mais para frente, mas por fim, encerrando nosso 18º episódio aqui, dá um conselho aí para quem quer começar no mercado imobiliário. Se organize financeiramente, de preferência. Eu acho que isso não é um critério básico para se tornar corretor, essa organização, mas quando você começa organizado, você tem uma chance maior, porque imagina que você não faça a venda no primeiro mês, não faça no segundo mês. Se você está financeiramente instável, às vezes seu emocional não vai aguentar aquilo e você vai desistir dessa profissão. Sim. E já aconteceu, teve corretores que a gente contratou e que acabou desistindo, né, no meio do caminho. Então, se possível, faça sim uma organização financeira, prepare um caixa, igual eu falei lá no início. Faça o curso. Acho que a gente sabe que quem é corretor tem que ser credenciado, tem que ser certo. Né? Então, a Tarumã não trabalha com ninguém que não tenha o Cresce. Então, faça o curso, porque a partir do momento que você fez o curso, a qualquer momento você pode dar entrada no seu Cresce. E aí você já pode ingressar na profissão. Então, possível, organização financeira, faça o curso do Cresce e vai pesquisando no mercado imobiliário. Vai conversando com quem está no mercado, entendendo as dificuldades e tentando moldar isso dentro de si. A hora que você tomar essa decisão, acho que você vai ter uma base muito forte e o sucesso ele vai acontecer com muito mais facilidade, né? Isso é natural, né? Que legal. Isso é natural. Que legal. Vinícius, cara, muito obrigado. Foi muito massa ter você aqui. A gente falou de venda, falando da Tarumã. Tem muita coisa que a gente ficou por ser dito aqui, mas acho que a gente pode ter uma nova oportunidade, então sucesso. Então a gente viu aqui uma história, né, de um garoto que entrou com 19 anos, né, na Tarumã, caiu ali no mundo das vendas, se apaixonou um engenheiro civil e que hoje é supervisor de vendas, né, do Grupo Tarumã, que está aí num monte de cidade hoje do estado, que já expandiu. Então, uma estrutura sensacional. Um abraço, né, dei meu abraço a todos os sócios, né, dizer que a minha formação como profissional nasceu ali também, né, diretamente com a Tarumã, comprando, negociando, sendo recebido ali numa estrutura ainda diferente do que tinha hoje, né? E naturalmente, né, as coisas vão mudando, né? Mas onde ali, sendo atendido ali pelo Jackson, já fui muito bem recebido, tratado pelo Hermes também em algumas oportunidades. Pelo Dr. Valdemar, uma outra vez a gente estava ali, ele ali tomando chimarrão, e eu tinha falado pro Jackson, não, pô, você tem que pagar corretor, papapá, dando ideias, né? Aham. E aí, um dia sentado, o Jacques, dá a ideia aí que você tinha dado. Eu peguei e falei, doutor Valdemar, assim, no chimarrão, menino aí tá certo. Ele ficou umas 2 horas e já falou essa palavra, menino aí tá certo. Então, eu sempre fui muito bem recebido, né? Os admiro, os respeito. Para mim, como pessoa, como família, é gratificante morar em um dos... ter construído aí a minha experiência como construtor dentro dos empreendimentos Tarumã. Hoje morar e ser síndico, né, tá na gestão, né, eu não assumiria uma bucha dessa, porque é bucha, né, de algo que eu não acreditasse também. Então, nós todos que vendemos o que acreditamos. Em condomínio fechado, as pessoas acham que eu só trabalho tem alguma sociedade, alguma coisa. Não, porque quando a gente compra uma ideia de alguma coisa, a gente não consegue sair dali. Então, quando o cliente me pergunta, eu sou suspeito. Então, hoje eu moro no condomínio Manacá, tenho 14 empreendimentos lá, né, já entregues e em construção. E mais algumas novidades aí que daqui a um dia, dependendo do Vinícius e dos diretores, nós vamos explodir aí esse mercado. Pessoal, siga aí nosso perfil, siga aí o perfil da Tarumã, do Vinícius, vai estar aí no link na descrição desse vídeo e até o próximo episódio. Valeu!